Enigmas do Zodíaco. O verdadeiro enigma do zodíaco não está nas estrelas, mas sim no corpo humano. Durante milênios, o ser humano olhou para o céu acreditando que o mistério da existência estivesse distante, acima de si, escondido nos astros, nos planetas e nas constelações. Criou-se a ideia de que o destino vinha de fora, de que forças invisíveis governavam a vida humana como engrenagens externas, decidindo caminhos, crises, perdas e conquistas. Essa visão, embora compreensível, esconde um erro fundamental. O verdadeiro enigma do zodíaco nunca esteve nas estrelas. Ele sempre esteve no próprio ser humano. As tradições antigas, muito antes da astrologia moderna, ensinavam que o universo funciona por correspondência. O que está acima reflete o que está abaixo. O que está fora reflete o que está dentro. O céu não era visto como um lugar distante que controlava a vida, mas como um espelho simbólico da consciência, da natureza e do corpo humano. O zodíaco nasceu como uma linguagem para compreender essa relação profunda entre o macrocosmo e o microcosmo. Quando antigos sábios falavam de inteligências criadoras, de forças ordenadoras ou de princípios divinos, não estavam descrevendo seres literais com formas humanas. Eles falavam simbolicamente de leis universais que organizam a vida. Essas leis se expressam na natureza, no corpo e na psique humana. O corpo, nesse sentido, sempre foi visto como uma imagem viva do todo, não como algo separado do cosmos, mas como sua expressão mais íntima. O corpo humano não é apenas matéria biológica. Ele é um campo simbólico, onde funções, ritmos e centros de consciência se manifestam. Cada órgão, cada sistema, cada impulso vital reflete uma inteligência específica da vida. É por isso que o zodíaco pode ser compreendido não como um mapa externo, mas como uma cartografia interna da experiência humana. Os 12 signos representam 12 modos fundamentais de consciência, 12 formas de perceber, reagir e se relacionar com o mundo. Eles não governam o corpo de fora para dentro. Eles descrevem como a vida se organiza de dentro para fora. O verdadeiro mapa astral não começa no céu. Ele começa na consciência encarnada. No centro desse sistema está o Sol. Em todas as tradições simbólicas, o Sol representa o princípio da consciência, da identidade e da presença. Não é por acaso que o Sol é associado ao coração. O coração não é apenas uma bomba biológica. Ele simboliza o centro irradiador da vida consciente. É a partir desse centro que o indivíduo se reconhece como eu, como identidade, como presença no mundo. O Sol, simbolicamente, é onde a consciência se percebe viva. Quando se diz que alguém é de um signo solar, não se está falando de destino, mas de eixo. O Sol indica onde a consciência tende a se organizar, onde o indivíduo busca se expressar, se afirmar e dar sentido à própria existência. Sem esse centro consciente, os demais impulsos se tornam dispersos, automáticos e inconscientes. Mercúrio, por sua vez, nunca foi apenas um planeta no céu. Ele simboliza a função mediadora da consciência. Mercúrio representa a mente, a linguagem, o pensamento, a capacidade de traduzir experiências internas em palavras e símbolos.
No corpo humano, essa função se manifesta no sistema nervoso, na respiração, na comunicação entre cérebro e mundo. Mercúrio é o princípio que conecta interior e exterior, pensamento e expressão, percepção e compreensão. Quando se culpa Mercúrio retrógrado por falhas de comunicação, o que realmente está acontecendo é a recusa em reconhecer processos mentais desorganizados, pensamentos acelerados ou falta de atenção consciente. Mercúrio não cria o caos. Ele revela como a mente está operando. Vênus simboliza o princípio do valor, da atração e da harmonia. No corpo e na psique, Vênus se manifesta na capacidade de sentir prazer, de reconhecer o que é belo, de criar vínculos afetivos e de estabelecer relações equilibradas. Vênus não é apenas amor romântico, ela é o senso interno de valor, aquilo que faz alguém se sentir digno de afeto, conforto e pertencimento. Quando Vênus é vivida de forma inconsciente, surgem dependências emocionais, carências excessivas e confusão entre amor e necessidade. Marte representa o impulso vital, a força de ação, a energia que permite ao indivíduo se afirmar no mundo. No corpo, Marte se expressa no movimento, na musculatura, na capacidade de reagir, defender limites e agir com decisão. Marte não é agressividade gratuita. Ele é o princípio da sobrevivência consciente. Quando mal integrado, transforma-se em impulsividade, raiva reprimida ou exaustão constante. Júpiter simboliza a expansão da consciência, a busca por sentido, significado e visão de mundo. Ele se manifesta na capacidade de acreditar, de aprender, de crescer e de enxergar a vida como algo maior do que o imediato. No corpo e na psique, Júpiter está ligado à confiança, à esperança e à sensação de propósito. Quando projetado para fora, transforma-se em dogmas e crenças cegas. Quando integrado, torna-se sabedoria e compreensão ampla da experiência humana. Saturno, frequentemente temido, representa o princípio do limite, do tempo e da maturidade. Ele não é punição, mas estrutura. No corpo humano, Saturno se manifesta nos ossos, na pele, naquilo que sustenta e delimita. Psicologicamente, ele representa responsabilidade, disciplina e consciência das consequências. Saturno ensina que crescer dói, que amadurecer exige esforço e que a liberdade verdadeira nasce do reconhecimento dos próprios limites. A Terra, muitas vezes esquecida nas leituras astrológicas, é o campo onde tudo se manifesta. Ela simboliza o corpo físico, a realidade concreta, a experiência encarnada. Sem Terra, não há consciência vivida, apenas abstração. É na Terra que os símbolos se tornam experiência, que a consciência se torna prática, que o conhecimento se transforma em vida real. Quando se observa o zodíaco dessa forma, algo fundamental se revela. Nada está faltando, nada está fora. Tudo já está presente no ser humano. Os planetas não impõem acontecimentos. Eles simbolizam funções internas que já operam dentro de cada indivíduo. O céu não comanda, ele reflete. O grande equívoco moderno foi terceirizar a responsabilidade da própria vida. Culpar o mapa, o trânsito, o planeta retrógrado ou o signo pelo que não se quer enxergar em si mesmo. Essa postura mantém a consciência infantilizada, dependente de forças externas. A astrologia simbólica faz exatamente o oposto. Ela devolve a responsabilidade ao indivíduo. Quando alguém compreende que Marte não é raiva externa, mas energia interna mal canalizada, a relação com a própria agressividade muda. Quando entende que Saturno não é bloqueio externo, mas medo interno de amadurecer, o sofrimento ganha sentido. Quando percebe
que Vênus não é azar no amor, mas dificuldade de reconhecer o próprio valor, a consciência se amplia. O verdadeiro despertar não acontece quando se tenta prever o futuro, mas quando se reconhece o presente. A astrologia, nesse nível, não serve para adivinhar o que vai acontecer, mas para revelar o que já está acontecendo dentro da consciência, muitas vezes de forma inconsciente e repetitiva. O enigma do zodíaco não é decifrar os astros, é decifrar a si mesmo. É compreender que os símbolos celestes são mapas internos, não sentenças externas. É reconhecer que a liberdade nasce do autoconhecimento, não da fuga para explicações mágicas. Tudo já está pronto. O corpo já carrega os símbolos. A consciência já expressa os arquétipos. O que falta não é informação, mas percepção. Conhecer esses padrões é o primeiro passo para deixar de repetir mecanicamente os mesmos erros, as mesmas culpas, as mesmas justificativas. Quando a astrologia é compreendida dessa forma, ela deixa de ser superstição e se torna filosofia viva, um convite constante à observação de si, à integração dos próprios conflitos e à ampliação da consciência. O céu, então, deixa de ser um lugar distante e passa a ser um espelho silencioso daquilo que sempre esteve dentro. Este é o verdadeiro sentido do zodíaco. Não controlar o destino, mas iluminar a consciência. Não prever o futuro, mas revelar padrões. Não culpar os astros, mas despertar o ser humano para si mesmo. Esse é o caminho que este canal propõe. Um caminho onde o mistério não é usado para confundir, mas para revelar. Onde o símbolo não aprisiona, mas liberta. Onde a astrologia retorna ao seu lugar original como uma linguagem profunda para compreender o enigma maior de todos: a consciência humana.